Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Manuel Prates, o canal do Cabeludinho. Eu sei que você deve estar olhando pensando, poxa, o cara parece Jesus, né? Vamos lá. Primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou treinador formado em Educação Física, Nutrição, sou formado também em Gestão de Empresas, mas isso não vem ao caso. Sou treinador de atletas profissionais, categoria Wellness. Tem uma atleta que vai competir no Arnold de Ohio na categoria profissional também. Tenho mais de 10 anos que eu estou no meio, tenho vários atletas, vários títulos, então eu tenho muita bagagem prática e sou professor de pós-graduação da metodologia ou da... me fugiu o nome certo? Do módulo Bodybuilding Coach, ou seja, explicando o bodybuilding, explicando o treinamento avançado fisiculturismo a partir da fisiologia. Sabe aqueles métodos de treino B7, Cluster 7, Drop 7? Para todos eles existe uma explicação fisiológica e essa é a aula que eu dou aí nas pós-graduações que eu atuo. Então sim, muita teoria e muita prática para explicar para vocês e prática aqui no corpo do cabeludinho também, né? Gente, vamos lá. Eu postei um vídeo lá no meu Instagram alguns dias atrás, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem não viu, falando que stiff mais mesa flexora não era uma combinação interessante para construir massa muscular. Muitos professores ficaram bravos comigo e aqui eu estou gravando esse vídeo, gente, com o intuito de falar para professores de sala de musculação, para pessoas, alunos que estão ainda cursando a faculdade de Educação Física. Eu estou tentando trazer para vocês de uma maneira bem simplificada por que combinar stiff e mesa flexora não é tão eficiente segundo a literatura científica. Não é vozes da minha cabeça, a gente tem uma boa base de artigo, tem uma boa base fisiológica, mas para você que é um estudante, que é um estagiário de sala de musculação, você não precisa hiperdecorar um artigo, você precisa entender de uma maneira simples a fisiologia para usar na prática, no teu dia a dia. E para você que está assistindo esse vídeo e é apenas não, né? É um praticante de musculação e quer entender, quer conhecer mais, eu vou explicar com uma linguagem bem simplista para todos vocês entender. Vamos lá, gente. Quando nós pensamos em ganho de massa muscular, tem que entender uma coisa, existe uma explicação para como essa fibra muscular ela se constrói. Existe toda uma cadeia fisiológica que acontece. Não é tipo, eu vou lá, empurro e por algum motivo que a gente não sabe qual, o músculo cresce. Pelo contrário, existe explicação. Para vocês entenderem, então fala, né, para quem não é da área, se chama hipertrofia. Ou seja, vamos pensar que é colocar um mais, né? Mas é como se você fosse aumentar uma célula e essa célula, adivinhe, é a célula muscular, tá bom? Para você ter um aumento dessa célula muscular, a gente parece hoje, na literatura científica, parece que a gente tem uma boa direção já de como essa fibra muscular, esse músculo, ele cresce, né? Então a gente tem lá tensão mecânica, fique tranquilo que eu vou explicar meio por cima, né? Que, gente, só isso aqui, cada um disso aqui dá uma aula de 1 hora. Para você que é estagiário de sala de musculação, professor de educação física, treinador, nutricionista, vocês precisam entender isso aqui. Mas eu prometo que eu vou tirar um tempinho na minha agenda aqui, que é cheia de alunos, competição, enfim, para ensinar um pouquinho mais para vocês sobre isso aqui, tá? Tensão mecânica. Vamos com calma. Estresse metabólico e dano muscular. Aí a gente tem... tensão, tempo sobre tensão, né? Mas não é importante. Quando você faz o resto, isso aqui é menos. Mas vamos com calma. Tensão mecânica, gente, de uma maneira grosseira, é o peso que você vai utilizar. É a tensão mecânica, peso que tem lá no aparelho que você está executando o movimento. Essa tensão mecânica, ela precisa passar da parte externa para a parte interna, certo? Consegue entender? Pensa, o peso está fora. Como que o peso que está fora, ele exerce uma função interna no meu músculo para disparar o meu músculo para fazer ele crescer? Então existem mecanismos fisiológicos dos quais eu vou simplificar aqui para vocês, mas é como se esse sinal ele é um sinal mecânico
E o nosso corpo precisa transformar ele num sinal químico, num sinal bioquímico, para aí sim acontecer as cascatas e ativar a construção de massa muscular, tá bom? Então, tensão mecânica é o peso, é o volume total que você utilizou no teu treino. Ele vai gerar uma tensão no teu músculo. Essa tensão ela vai ser traduzida num sinal químico para que esse sinal químico dispare uma cascata fisiológica, que ela é bem complexa, mas ela é bem grande. E, professores, vocês precisam entender isso. Quem sabe numa próxima aula eu falo só sobre essa cascata. Para que vocês possam entender a hipertrofia, tá? Depois a gente tem o estresse. Calma, tudo isso aqui, ó, tem a ver com essa porra aqui. Aí os caras que vão lá no meu Instagram e falam, mas isso não é uma regra. Não é uma regra porque não entende a diferença entre estresse, não entende a diferença entre tensão mecânica, não entende como o dano muscular gera hipertrofia. Daí como que vai entender que juntar dois exercícios não é interessante? Está entendendo? Se não entender isso aqui, não entende porra nenhuma do resto. Aí o que acontece? Vai por vozes da minha cabeça e vídeo que viu dos atletas treinando por aí, né? Vamos lá. O estresse metabólico, ele ele dispara sinalização a partir de uma sinalização interna da célula. Vocês têm que entender uma coisa que se chama mTOR, gente. O objetivo da hipertrofia é sinalizar mTOR. Para sinalizar mTOR, a gente pode sinalizar via tensão mecânica, via estresse e via dano. Só que quando a gente faz essa sinalização de mTOR, o que é isso aqui? O mTOR ele sinaliza para hipertrofia, para a construção de fibra muscular. Estão entendendo? Esse mTOR ele sinaliza. Ó, eu vou só dar uma pincelada para vocês não se perderem aí, gente. O nosso corpo, ele tem uma máquina de produzir fibras musculares. Essa máquina de produzir fibra muscular se chama ribossomo. Esse ribossomo é ele quem vai pegar lá o código que vem lá da fita do DNA e ele vai produzir através de um RNA mensageiro. Então perceba que existe uma mecânica por trás de tudo isso, não é vozes da cabeça do cabeludinho, tá? Esse ribossomo, através desse código, ele vai produzir actina e miosina, que é a fibra do nosso músculo. Mas, para isso, você precisa estimular o mTOR. Para estimular o mTOR, você pode usar tensão mecânica, estresse, dano, e tem como você usar somente a tensão e, a partir de uma organização de treino, ativar tudo de uma vez só, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? O que eu quero que vocês entendam? Quando eu falo que stiff e mesa é ruim, eu estou falando que quando a gente pensa no volume load, vamos por partes. Um dos fatores que parecem ser um dos pontos mais importantes para a hipertrofia é medir o trabalho do músculo, quanto esse músculo trabalhou durante uma semana ou durante uma sessão de treino. Para você medir a quantidade de peso e quantas séries e qual é o total de carga que esse músculo fez, você vai precisar tentar otimizar a quantidade de peso. Ou seja, se você coloca mais peso, gente, peso com qualidade do movimento, obviamente, né? Movimento completo. Mais peso com mais séries, você vai ter mais trabalho do músculo, certo? Ok. Quando você combina stiff com mesa, você entra numa outra cascata fisiológica, que é a cascata do tempo de intervalo entre as séries. Se o tempo de intervalo entre as séries está reduzido, você faz o quê? Você aumenta o estresse metabólico. Só que quanto maior esse estresse metabólico, o que acontece junto? Aumenta a fadiga muscular. Se aumenta a fadiga muscular, o que acontece? Você perde força. Se você perde força, você vai fazer o quê? Reduzir o peso no movimento. Ficou meio claro para você? Vamos de novo. Quando você combina os dois exercícios, você aumenta o estresse. Se você aumenta o estresse, você aumenta a fadiga. Se você aumenta a fadiga, você reduz o peso no movimento. Se tem menos peso no movimento, você vai entregar um volume total ao final da semana menor.
Você está entendendo? Então, gente, pensa comigo, ó, vou apagar isso aqui. Pensa comigo. Vamos lá, vamos lá. Eu adoro dar esse tipo de aula aqui para vocês, tá? Confesso que se eu pudesse colocar uma via inteira metabólica aqui, eu faria, mas ela é meio complexa. Vamos pensar que você, na segunda-feira, então, ó, na segunda-feira você vai fazer o stiff sozinho, isolado. Quantos quilos você vai colocar nesse stiff? Você vai colocar 100 quilos, 50 quilos cada lado, por exemplo? Vamos colocar menos, vamos pensar que alguém que tem um pouco menos de força, vamos pensar que essa pessoa coloca 40 quilos. Mas nesses 40 quilos ela está dando um tempo de intervalo de 1 minuto e 30, por exemplo, certo? Agora, vamos pensar que em vez de na segunda-feira essa pessoa fazer o treino isolado, vocês vão lá na mesma segunda-feira e vocês colocam stiff mais a mesa, certo? Beleza. Quando você coloca stiff mais a mesa e você vai dar ali, por exemplo, 1 minuto de intervalo, ó, 1 minuto, eu pergunto para você, vai conseguir colocar os 40 quilos? Não, eu acho que eu estou saindo da câmera, né? Não vai conseguir colocar os 40 quilos. Agora eu vou fazer uma conta para você. Se você faz 10 repetições vezes 40 quilos, você vai entregar quanto? 400 quilos de movimento por série. Estamos entendido? Estamos entendido. Agora, gafanhoto, se você faz os exercícios combinados, você não vai ter tanta força. Vamos imaginar que você vai colocar então a metade do peso. Se você faz 10 vezes 20, ó, não precisa ser muito inteligente para entender isso aqui, né? Com todo respeito. Você vai entregar quanto? 200 quilos. Se eu falei para vocês, é isso que eu fico pensando assim, cara, como é que tem os caras que eles discutem isso comigo? Eu fico tentando entender. Pensando em hipertrofia, eu tô falando isso aqui, tá? Não tô falando para uma senhora, para alguém que ele tá indo só para academia, para se manter ativo, ali para praticar um exercício organizado. Não, não tô falando para essa pessoa. Para essa pessoa, ótimo. O que importa é essa pessoa tá feliz, tá ali dentro, tá se movimentando. Eu tô falando de hipertrofia. Eu tô falando de ganho máximo de massa muscular. Olha aqui, ó. Presta atenção. Eu falei para vocês que para você construir mais massa muscular, o que a gente tem na ciência, o volume total da semana é importante, certo? E por volume é o quanto de peso esse músculo carregou na semana, certo? Agora eu pergunto, se essa porra aqui reduz o peso, por que vai ser mais eficiente? Qual a lógica de você pensar que é eficiente juntar os dois exercícios, pensando em hipertrofia? Não era muito mais fácil pegar a mesa flexora? Ah, Manuel, mas a minha aluna tem pouco tempo. Ela treina só um dia na semana? Não, né? Ela treina mais do que um dia. Por que você não coloca na segunda-feira o stiff e você coloca na quarta-feira, por exemplo, você coloca a mesa? Logo, ela vai se recuperar melhor, gente. 1 minutinho e meio de intervalo entre as séries vai fazer com que essa pessoa coloque mais peso no movimento. Mais peso no movimento significa o quê? Volume da semana maior. Se tem mais volume na semana, pensando em ganho de massa muscular, isso faz mais sentido. Manuel, mas eu sou professor há 10 anos e eu sempre utilizei mesa flexora com... Deixa eu ver se não desligou meu microfone. Eu sempre utilizei mesa com stiff e os meus alunos tiveram resultado? Tá. Sabe um detalhe? Quando você trabalha com praticantes iniciantes, eles respondem a qualquer coisa. Se você aqui atrás da minha casa tem uma escada. Se você colocar uma pessoa subir, um idoso subir a escada, um sedentário, diariamente, você aumentar as vezes que ele sobe essa escada, a perna dele vai crescer. Quer dizer que a escada é ótimo para ganhar massa muscular? A resposta é que não. A resposta é que as pessoas mais iniciantes que você coloca esse exercício e eles têm resultado, é porque eles teriam resultado com qualquer coisa. Eles foram para a academia, eles se alimentaram bem, qualquer coisa daria resultado. Agora, é diferente você saber disso e escolher
os exercícios tendo consciência, sabendo o motivo de por que combinar isso aqui vai fazer você baixar o volume de treino. Sabendo que o volume de treino, o total da semana, é muito importante para o ganho de massa muscular. E aí você escolhe separar. Vocês estão entendendo? Essa é a diferença. Você conhece o treino. E se você é um instrutor de sala de musculação, já começa acertando, gente. Já começa explicando. Eu deixei vários argumentos aqui para você, que é professor, não sei porque eu estou segurando esse pano, né? Ah, meu paninho que é para apagar. Agora eu lembrei. Se você, alguém está me ligando ali, mas se você é professor de sala, pega esse conselho aqui, ó, não use isso mais com os teus alunos, beleza? Tamo junto? Tamo entendido, gente? Aqui embaixo tá o vídeo do Instagram, que foi o que eu postei e deu toda aquela polêmica. Tamo junto, espero vocês. Ah, tem um detalhezinho, vou deixar aqui embaixo também, se você é professor, vou deixar aqui embaixo um grupo, tá? Um grupo onde eu estou postando mais conteúdos somente para professores, estagiários e professores de educação física. No mais é isso, gente. Tamo junto e até o próximo vídeo.